Podcast Timão 17 no ar, comigo, Vitor Guedes, com Rodrigo Vessone. Na área, Rodrigo Vessone. Na área, um grande abraço a todos. Teleco, grande craco Teleco, mais de 100 anos de idolatria. Tá na área, Teleco? Tô na área e se me derrubar é pênalti. Pênalti e pro os antes Corinthians. choram. Por falar nisso, se derrubar é pênalti, os antes choram. É impressionante, eu queria comentar a opinião de vocês, assim, no mundo inteiro existe rivalidade, né? Agora, eu desconheço um choro tão gritante, assim, porque normalmente aqui o rival do Corinthians é o Palmeiras, do Grêmio é o Inter, do Atlético é o Cruzeiro, mas aqui parece que todo mundo é rival do Corinthians. Tem um jogo Atlético, Mineiro e Grêmio, não dá um pênalti pro Atlético, quem é roubado? O Grêmio? Não, ajudaram o Corinthians. Qualquer jogo que acontece qualquer coisa, o choro realmente tá uma coisa assim de acabar com o problema do Cantareira. Ô Vessone, não sei se você estava na Vila Belmiro ou não, quando o Corinthians perdeu a última partida dele, há 11 rodadas atrás, o Corinthians que vai jogar com o Santos. Bom, primeira coisa, a 11 rodadas só pode ser atrás, né? Vitor Guedes, desculpe o pleonasmo burro do repórter aqui. Mas a 11 rodadas, quando o Corinthians perdeu do Santos, teve um pênalti a favor do Corinthians. No finalzinho, Daniel Guedes cortou o cruzamento com a mão, não foi dado, 1-0 Santos. Eu não vi uma choradeira, exatamente um lance parecido com o Wendel, que cortou o chute do São Paulo no final do jogo, não teve o pênalti pro São Paulo, a grita foi absolutamente desproporcional. Eu queria entender isso. Você consegue me explicar, Vessone? Vitor, na verdade, eu consigo explicar e eu acho que, de verdade, o que acontece na minha visão, por incrível que pareça, a culpa também é do Corinthians. O clube também tem sua parcela de culpa nisso. E eu vou explicar o motivo disso. O Corinthians, como você disse, esse jogo acho que é um jogo emblemático para o que eu vou falar. O Corinthians perde de 1-0 na Vila Belmiro e não só teve esse lance em relação ao Wendel, em relação ao Fagner, que ele tenta fazer o cruzamento e o Daniel Guedes põe a mão na bola, como também teve o pênalti em cima do Luciano, na qual o Giovânio vai tirar uma bola, vai chutar para frente, o Luciano antecipa ele, tira a bola da frente dele, e aí ele simplesmente dá um chute no Luciano, ele pega o Luciano e chuta. Eu lembro desse lance inversão, eu só falei do lance do pênalti com a mão, porque é exatamente igual no final do jogo, só por essa relação, mas você tem razão, foram 2 pênaltis são dados pro Corinthians no mesmo jogo. É isso, então deixa eu terminar, olha isso que eu vou dizer, então são 2 lances de pênalti, o que acontece? Acaba o jogo, o Corinthians perde de 1-0, e o que acontece no vestiário do Corinthians? Simplesmente o Tite lá da entrevista explica a derrota de 1-0, que perdeu, etc tal, e acabou, e fica por assim mesmo. Então nem o próprio clube ele demonstra insatisfação com aqueles 2 erros. Ele não traz à tona, nenhum dirigente do Corinthians ali, antes do Tite falar ou antes dos jogadores, pega o microfone e faz, por exemplo, como o Maluf lá do Atlético Mineiro fez, como o Eduardo Bandeira do Flamengo fez, como até parte da imprensa faz com os jogos do Corinthians, por exemplo, enfim, faz e traz à tona os erros a favor do Corinthians, o que eu não vejo problema em fazer isso, que eu acho que tem que apontar mesmo, não tem problema. Só que você tá sendo bonzinho, mas o critério é bem diferente, né? Eu não vejo esse mesmo critério, sinceramente eu vejo uma desproporção gigante, assim, um choro arquibancada ao vivo, assim, daqui a pouco o Corinthians vai ter que pedir 5% de tempo nos programas, assim como torcida visitante, porque tem alguns programas que passam a imagem de sério, pagando de sério, que não é folclore. Tem uns que fazem folclore mesmo de torcedor, tal, mas que querem fazer que beira o patético e o ridículo, a falta de proporção de um espaço para uma coisa e outra, em casos idênticos, assim. Tá ficando ridículo. Essa é a minha opinião, pelo menos. Ok, mas perceba o que eu tô dizendo, a gravidade, na minha visão, é do próprio... Eu não vejo problema de outros programas, de jornalistas apontarem os erros a favor do Corinthians. Lógico, de verdade, eu não vejo... Mas pra mim, a gravidade disso é o próprio Corinthians não fazer a parte dele. E é esse, pra mim, o grande erro do clube. Porque se o Corinthians tivesse, naquele momento, por exemplo, trazido à tona, deixado claro pro seu torcedor, pelo menos, a gente acabou de ser prejudicado aqui na Vila Belmiro. Nós tivemos 2 pênaltis que o árbitro não deu esses 2 pênaltis. A gente acabou de ser prejudicado. E ali, deixado pelo menos do subconsciente das pessoas, dos torcedores, dos adversários, dos jornalistas, que ali naquele jogo, 2 pênaltis aconteceram 2 pênaltis a favor do Corinthians que não foram dados. Você, no mínimo, ali, trazia pro resto
resto do campeonato que aquele jogo, naquele momento, o Corinthians foi prejudicado. Então, quando aconteceu essa sequência, que, óbvio, houve o pênalti ali do Wendel, não tem como discutir, esse lance do Avaí, era um lance ali difícil pro Bandeira? Era difícil, mas realmente, se ele desse o gol, também ninguém falaria nada. Então, tinha que dar o mesmo gol. Tem uma imagem que foi frisada no Seleção Sport TV, com Tiratema, que constata impedimentos. Só queria registrar isso. Não, ok, mas se acontece todos esses lances, como aconteceram essa última semana, só que aquele lance do Santos tivesse já no subconsciente das pessoas aquele jogo, tivesse exaltado pelo clube, as pessoas iam falar, mas teve aquele jogo do Santos que o Corinthians também foi. Mas nem isso as pessoas lembram, porque o Corinthians não trouxe à tona. A mesma coisa do Curitiba. O Felipe é empurrado aos 49 do segundo tempo, quando ele tenta antecipar, o jogador do Curitiba, ele é empurrado, até o Salvio, ex-árbitro na ESPN, falou, ele foi empurrado, ali pode ser, os comentaristas todos falaram, foi empurrado, se o árbitro dá falta ali é um empurrão, não era pra ter saído o gol. O Corinthians perde 2 pontos aos 49 do segundo tempo, só que passou em branco. O Corinthians não falou nada também. Aí, quando tem um erro a favor, acontece todo esse alarde. Mas o clube não faz a parte dele. E aí, se um lado não faz a parte, o outro faz a parte dele muito bem feita, parece que só um lado é beneficiado. Então, pra mim, na minha visão, repito, o maior culpado de tudo isso é o próprio clube, que sequer faz a parte dele. Levando o Teleco pra dar opinião, Teleco, só lembrando você pra você dar a sua opinião, que o Vessone lembrou, aconteceu na Libertadores, já que o Aidar deu um chilique ali antes do jogo Corinthians-São Paulo no Morumbi, questionando a escalação de Sandro Meirahit, e 2 dias depois do chilique do Carlos Aidar, teve aquela expulsão do Mendonça, do Sheik, enfim, houve um consenso na imprensa que o Corinthians foi prejudicado naquele jogo. Eu queria ouvir a sua opinião, Teleco. Então, não é só isso, né? Já fizeram isso em 2014 e também não adiantou nada. Fica sempre essa choradeira. E eu fico impressionado também que a classe aí dos jornalistas tem um pessoal que se preocupa mais em entretenimento e polêmica nos jornais do que realmente os fatos, né? Assim como saem atrás para os erros que beneficiaram o Corinthians, para os erros que ajudaram o Corinthians, o esquema CBF, Illuminati, CIA, Obama, Lula, que ajuda o Corinthians, eu não vejo também a imprensa se preocupando em olhar os outros times, né? E isso acaba afetando a imprensa como um todo, ninguém mais acredita em nada. Eu entendo o que vocês falam, mas de verdade eu ponho a culpa, pra mim, a maior parte de verdade, a culpa pra mim é do clube, a maior culpado pra mim é o clube, porque se o clube tivesse feito a parte dele, certamente as pessoas não deixariam de falar os erros a favor do Corinthians, isso ninguém vai deixar de falar, só que também se lembrariam dos erros contra, e aí você... mas eu acho absurdo a gente dizer que não tem que falar dos erros do clube, tem que falar. Agora, em qualquer lugar do mundo tem que ter o mesmo critério. Se você fala, você vai fazer uma matéria e mostrar todos os erros a favor ou contra um time, você tem que fazer dos outros. Se você olha com lupa um time, você tem que olhar os outros. Mas isso que é o jornalismo também, não é? É o mínimo. Eu lembro do caso da Caixa Econômica Federal. Quando a Caixa anunciou o contrato com o patrocínio do Corinthians, teve gente que fez matéria dizendo que é um absurdo uma empresa estatal patrocinar um clube de futebol, mesmo no mercado tinha que patrocinar todas. Aí foi levantado, mas se é um absurdo, não era um absurdo há 1 mês atrás, 2 meses atrás, quando já patrocinava, por exemplo, o Avaí, o Figueirense e o Atlético Paranaense, mas ninguém levantou o problema. Foi levantado o problema quando o Corinthians anunciou o patrocínio. Então a falta de critério é bastante clara. Não é choro assim, se teve um pênalti pro São Paulo não dado contra o Corinthians, é óbvio que tem que falar. Agora, eu não consigo entender por que a imprensa que tem imagem de todos os jogos não pode falar do jogo do Santos. Quer dizer que se o presidente do Corinthians não der uma entrevista e não falar, a TV não mostra a imagem? Não é função da TV, do jornal da internet mostrar o que aconteceu? E essa é a minha discordância só em relação ao Vessone. Tudo bem, que a diretoria faça a sua parte. Agora, a função do jornalista, que se pretende jornalismo não um circo, é mostrar com a mesma ênfase, sem entretenimento, com o mesmo entretenimento, ser jornalista com o mesmo jornalismo, os dois lados da moeda. E eu não tô vendo isso, tá bastante claro o desespero, o choro, uma coisa patética que tá acontecendo aí, o 2 pesos, 2 medidas. No caso é erro, no outro caso é roubo, no caso é polêmica, no outro caso é escândalo. Até o lance do esporte, que é um pênalti absolutamente indiscutível, segundo a recomendação, tem gente que quer questionar, o que beira o patético e o ridículo, né? Essa é realmente a minha opinião. Olha, eu tô vendo até de 2012, você lembra aquele árbitro Gutenberg lá, que saiu falando que tinha um esquema pro Corinthians, depois desmentiu tudo?
Até isso estão trazendo. Não, o cara falou aquilo, depois ele desmentiu porque foi pressionado. Aí já é demais, gente. Isso é coisa de... na verdade, uma coisa que eu acho que também pode... Que nessa linha que vocês estão indo mais para essa linha, que de verdade aí sim eu acho que um pouco me chama um pouco a atenção e me causa espécie, é no seguinte sentido. Quando acontece um erro do árbitro, tem mais a que falar mesmo, e eu não acho que tá errado, acho que tem mais a que falar. O que me espanta é quando existe polêmica e reclamação até quando o árbitro acerta no caso do jogo do esporte. Isso realmente me chama muito a atenção. Então, o caso do São Paulo é um erro e que tem que ser falado mesmo, e o Corinthians ser criticado porque foi ajudado, ponto. Só que no caso do esporte foi um acerto que o Corinthians também é criticado. O que exatamente, é ridículo. A coisa maluca, né? Passa a ser uma semana de ajuda ao Corinthians com 2 erros e um acerto. Essa é o X da questão e a coisa estranha, né? Bom, gente, deixa a anteada chorar aí, e o Corinthians que peça 5% aí da cota do visitante em alguns programas. Vamos mudar de assunto, virar a página e falar de ataque. Já que eu tomei pau e continuo tomando pau de leitores e enfim, internautas corintianos que eu nunca escondi meu time, que sou corintiano, porque escrevi algumas vezes no jornal agora onde eu escrevo, que o Corinthians tinha que fazer logo 45 pontos, que era essa conta, e falta apenas 5, né? Já tá com 40 pontos. É óbvio que eu parei de fazer essa conta quando ficou claro que o Corinthians não correria risco. Mas eu me surpreendo, confesso que me surpreende, o Corinthians está na liderança do campeonato. Porque um time não tem ataque, na minha opinião. Enfim, o Luciano faz 3 jogos, começou a jogar muito bem, fez gol, mas eu acompanho o Luciano, não é que eu conheci ele ontem, eu não acreditava que isso fosse acontecer, não nesse ritmo. Realmente me surpreende, o Corinthians tá mesmo com o ataque que tem. E mesmo a defesa do Corinthians perdeu no começo do ano, que ninguém mais lembra, Anderson Martins, perdeu o Fábio Santos, que bem ou mal, e eu acho que bem, era um pilar ali da defesa em questão de entrosamento, de liderança, enfim, desde a Cedro Alessandro era o mais antigo ali de casa. O Felipe, ano passado, de pronunciar Felipe, já tinha nos calafrios, e hoje, quando ele não joga, a torcida sente a falta. Quer dizer, o Tite, mesmo na defesa, ele conseguiu remontar muito rapidamente e chegou agora um reforço pro ataque. Isaac, né? Não é o Isaac Newton, já que o Corinthians está tendo problema físico com gol, mas é o atacante da Copinha que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto, na Pantera, que perdeu pro Corinthians na final. Será que esse Isaac é muito melhor que o Gabriel Vasconcelos, que jogou a própria Copinha no Corinthians, tem futuro? Telex, tem mais negociações da chegada desse jogador? Por quanto vem o passe? Alguma opinião para passar para os nossos ouvintes? Primeiro veio o João Vitor, que já jogava no Bragantino, era reserva do Tocantins. E agora tá vindo o Isaac Prado, que foi muito bem na Copinha, fez um monte de gols lá. Ele tinha o passe avaliado em 2 milhões. Ele acabou indo pro Bragantino, mas mais como... Todo mundo já dizia na época que achavam que era ponte pro Corinthians, o que acabou acontecendo. O problema é que o Isaac não rendeu como se esperava. Ele vem por empréstimo por 1 ano e meio até dezembro de 2016 e com passe fixado em 1 milhão, sendo que o Corinthians pode pagar 700 mil por 70% do passe ao fim do contrato. Falamos em reais, né? Isso aí. Ele vem, né? Vai tentar achar seu espaço no Sub-20. Nunca imagina o que pode dar. O volante Ameixa, que veio do Remo, ele apareceu aí dia 19 de julho, mas ele só assinou o contrato agora. 4 anos que ele vai ficar aí no Corinthians. Pressoni, entra nesse papo aí pra falar do Isaac. Se você tem alguma informação sobre o Ameixa, se ele pode ser um novo Jusilei, um novo Ralf, um novo Christian... Ou se não, você pode ser um novo Jocinei que não deu certo, enfim, você tem alguma informação sobre a Ameixa, e sobre o Isaac, e sobre outros garotos que o Corinthians possa estar, já que o Corinthians está num novo patamar financeiro e também fechou a janela de fora para dentro, se o Corinthians está buscando novas pessoas desse perfil aí. Eu não conheço o Ameixa, não tenho essa informação. Eu fui na feira hoje, comi um pastel, tomei garapa, mas o Ameixa eu passei batido. Eu não tenho informação desse Ameixa não, o que eu sei é que o Corinthians dos últimos anos pra cá vinha muito bem nessas estocadas assim, de jogadores desconhecidos que vingavam, né? Paulinho
do Bragantino, Ralf Barueri, Castan do Barueri, Elias da Ponte, e tantos outros que vieram nos últimos anos, o Willian do Figueirense, Jusilei do J. Malucelli, enfim, tantos outros que viraram milhões e milhões de euros, e o Corinthians garimpava aí com seus auxiliares, o seu sistema ali de monitoramento de jogadores, e de uns 2 anos para cá, basicamente, deu uma parada com isso. E hoje ali tá dando sorte ali que jogadores que não estavam muito perto de vingar, como o Luciano, até como o Malco, que ninguém dava muita coisa, estão meio que dando conta do recado. Então, assim, é esperar, porque a gente às vezes pode querer ironizar e tirar sarro, e eu mesmo duvidar da qualidade, e depois é uma bela revelação de alguém que conseguiu realmente ver esse jogador. Ou pode ser mais um naufrago aí, um naufrágio como foi a Jocinei, enfim, como outros. Você, é óbvio, nunca vai acertar todo mundo, é justo que você não acerte todo mundo, ninguém é 100%, até o Barcelona contrata umas barcas furadas, enfim, com todo o dinheiro que o Barcelona tem. Então eu acho que de verdade tem que esperar. Eu só não entendo muito algumas contratações como essa do Isaac, por exemplo. Se o Corinthians disputa a final da Copinha com o Botafogo, é campeão em cima do Botafogo, se o Gabriel Vasconcelos é campeão em cima do Isaac, os dois são centroavante, parecido ali, meio que 9 com 9, por que um pode ter chance e ser contratado e o outro vai ter chance antes de quem? O vice talvez possa ter chance antes do campeão, sei lá, alguém que já está acostumado com o clube, com a torcida, com a pressão, não sei, esse tipo de coisa que a gente não entende muito bem. Vamos esperar para ver como vai ser o futuro desses dois aí, mas eu tô curioso nesse sentido. Quem tá lá, no mínimo, acho que tem que ter chance antes de quem está sendo contratado agora. Vamos esperar para ver o que acontece em relação a esses dois. O volante Varian Santos, conhecido como Ameja, tem 20 anos. Eu tenho ótimas informações dele do pessoal do Remo. Já é titular lá e acho que pode ser um bom jogador. Só espero que não mude o nome de Ameja para Varian Santos por causa de alguma fronhice, como diria o Vitão. Bom, Gabriel Vasconcelos, Tocantins é futuro, né, Teleco? Futuro muito mais próximo é o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Ao que parece, o Corinthians chegou a insinuar que fosse privilegiar o brasileiro e tal, mas parece que vai completo para Vila Belmiro. Você acha que o Tite acerta se for isso mesmo? E qual o que você imagina para o jogo na Vila, já que é o primeiro confronto, a decisão vai ser em Itaquera? Olha, eu gosto de ganhar todos os jogos, gente. Parece que é um defeito meu aí. Espero que a gente vá para frente. Se eles forem poupar por problemas físicos, ok. Se eles preferirem poupar na Copa do Brasil, ok. Mas sempre ter o melhor em campo, não poupar. Porque no Paulista, muitas vezes, se entrava com 11. Uma vergonha que foi feito no Paulista contra o Palmeiras, uma vergonha. Tô com você, desculpa interromper, porque me indigna lembrar da palhaçada que foi feita contra o Palmeiras. Mas voltando a bola pra você, Teleco. Então, porque entrar com 11 reservas é uma coisa, entrar com 4 reservas é outra, né? Você vê que antes, inclusive, o clube ele se acertava, ele já ia preparando os titulares para as contratações dos reservas, não é, Vessone? Era isso mais ou menos que estavam fazendo. Agora contra o Santos a tendência é que vá todo mundo, porque tá treinando assim, o Renato e o Enel também voltaram bem, treinaram ontem, enfim, devem treinar hoje, e a tendência é que vá todo mundo. O Corinthians faz esse primeiro jogo fora, a gente já falou um pouco sobre isso. Eu acho que pro Corinthians o ideal seria se fosse invertido, o primeiro jogo em casa e o segundo na Vila, até pela maneira que o time joga, um pouco mais precavido, jogaria o primeiro fazendo um jogo normal e o segundo tentando se defender do jeito que ele mais gosta. Sei lá, se o Corinthians numa dessa sair em desvantagem para reverter em casa, tendo que reverter, um time que não gosta muito de partir para cima, ele gosta mais de deixar o adversário com a bola no pé. Eu acho que o sorteio aí não foi muito bom pro Corinthians, mas é aguardar. Eu acho que o Corinthians, se tiver todo mundo bem, vai todo mundo, mas é o que eu disse, se tiver alguém baleado, alguém que necessitar de algum probleminha e tiver que ser poupado, esse alguém vai ser poupado na Copa do Brasil. A comissão técnica de diretoria já deixaram claro, ainda mais Corinthians agora abrindo 4 pontos pro vice-líder, 8, 9 pontos pro quarto, quinto colocado, enfim, domingo é força total contra o Cruzeiro. Sei que o clássico tá aí, o corintiano adora clássico, adora mata-mata, adora a Copa do Brasil, mas assim, sentiu o cheirinho da liderança pro Brasileiro.
E só para não fechar o podcast Timão 17, o último sem Marco Belo, que está voltando de suas férias e deve estar com a gente no próximo. Seja bem-vindo de volta, Marco Belo. É a questão que já vem preocupando a Fiel, que é a questão do Luciano, né? Que quando ele foi pro Pan-Americano, ninguém deu muita bola, porque ele era reserva, enfim, não entrava quase nunca, não era uma opção assim que as pessoas levavam muito em conta. Entrou, resolveu. Mais do que ele resolveu, a lembrança recente das péssimas atuações do Wagner Love. Corinthians, muito corintiano me questiona isso quando encontra, pergunta pra mim, aí, vai conseguir a liberação do Luciano pra Olimpíada? Não vai conseguir? Para os Jogos, pra Seleção Olímpica? Tem o Luan do Grêmio que tá na mesma situação e nesse período tem Corinthians e Grêmio, enfim. A percepção que eu tenho é que deu uma esfriada nesse noticiário, não sei se até por causa desse barulho todo do Corinthians ser ajudado, não ser ajudado a arbitragem, que parece que o Corinthians parou de falar nisso. Você acha que ainda vai ser pedido a liberação do Luciano? Alguém tem informação a respeito? Eu acho difícil porque se o Corinthians pedir, outros clubes vão pedir, e aí a seleção não pode ficar sem um monte de jogador. E a CBF não vai querer dar pro Corinthians, não adianta vir com um argumento e imaginar, mas esse jogador não é importante pro clube. Quem define a importância de jogador é o clube. Ele vai falar, quem disse que não é importante? Ele é meu reserva imediato do Zezinho, do Pedrinho. Então, eu imagino que se o Corinthians pedir e a CBF liberar, vai vir uma enxurrada de pedidos, e aí vai ser obrigado a liberar todo mundo e não tem seleção. Então, de verdade, eu acho difícil, a não ser que a CBF use o seguinte critério: quem tiver na seleção principal, mais a Olímpica, eu libero. Quem não tiver na seleção principal, só na Olímpica, eu não libero. Aí, se eu usar um critério assim, então, por exemplo, o Grêmio tem lá o Luan e o Groi, por exemplo, na principal. O Luan eu vou liberar por causa do Groi. Elias e mais o Luciano, eu vou liberar o Luciano por causa disso. Mas quem tiver só o São Paulo, por exemplo, que não tem ninguém na principal, tem só o Lucão na de baixo, aí não vou liberar. Talvez se ele usar esse critério, ok. Mas eu acho bem difícil a situação do Corinthians. O que eu acho revoltante nessa história é que, tipo assim, o cara vai ficar 10 dias lá. Meu amigo CCP+, ele até falou, pô, super razoável, vai tirar o cara do líder do campeonato pra ficar 10 dias fora 3 jogos. Será que ele não podia, sei lá, só viajar só pro jogo, pelo menos? E tem uma questão, né, Teleco, porque não é que vai tirar todos os jogadores. Tem o Luan do Grêmio que tá jogando, tem o Luciano do Corinthians que tá jogando, mas tem jogadores, por exemplo, o Carlos do Atlético Mineiro foi convocado, que não tá sendo aproveitado pelo técnico do Atlético Mineiro. Tem vários jogadores dessa seleção olímpica que não são titulares em seus times ou que não são fundamentais. Não, eu citei os dois porque são dois jogadores que estão fazendo a diferença para os seus times, enfim, estão entre dois times que estão lá na frente do campeonato. Mas não é todo mundo aí que tá, por exemplo, o Lucão é titular do São Paulo, o Rodrigo Caio é titular do São Paulo, não é? Então o Rodrigo Caio não devia ficar na seleção no São Paulo. É muito mais importante para o jogador disputar o Campeonato Brasileiro da Série A do que, aliás, o Campeonato Brasileiro da Série A, que é organizado pela CBF, é ser organizado entre aspas, né? Quer dizer, a CBF, uma seleção mequetrefe, né? Ela dá tanta importância para esse lixo dessa seleção, lixo, eu tô falando não a seleção brasileira, tô falando dessa seleção nem como ela é tratada, seja bem claro. Que ela lotou o Galo lá, que não tinha o menor currículo para dirigir a seleção CBF, fez um trabalho ridículo, não mandou ele embora, ele convocou a seleção mundial, depois de 10 dias que ele convocou a seleção mundial, mandou ele embora e o técnico que assumiu dirigiu o time com que ele tinha convocado. Porque já tinha, essa a importância que tem a seleção olímpica para a CBF, né? E a CBF que organiza o Campeonato Brasileiro, quer dizer, é surreal, é inacreditável. E aí, mesmo os clubes não deveriam ter obrigação, aliás, mas assim, os clubes não conseguem ser unidos para nada, inclusive para isso. É patético perder jogador. Primeiro assim, uma coisa que eu digo desde sempre é ter jogo em data FIFA, é ridículo. É 1, é 2, é 3, não importa, não deveria ter jogo em data FIFA. Agora, durante a temporada tem seleção sub-20, Pan-Americano, seleção olímpica, eliminatória para a Copa, quer dizer, Copa América, é surreal. Já que tá na moda futebol internacional, eu nunca vi um time ser desfalcado em qualquer campeonato digno de nota, porque o jogador tá na seleção. Imagina o Real Madrid, esse jogador da seleção vai jogar aqui, um sub-10. Isso é uma vergonha pro campeonato e pra CBF. Alguém tem mais algo para se indignar, mandar beijo? Eu estou indignado que ainda não temos os brindes para sortear para os ouvintes. A gente precisa esperar o Marco Belo voltar, né? Volta com o Marco Belo para resolver essa situação. Marco Belo é o homem brinde, né? E eu esqueci de dizer no começo, porque eu já fui mais loiro, eu já tô mais grisalho, mas sigam-nos nas redes sociais.
em qualquer rede social é Podcastimão, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. Podcastimão, tá certo, seu Telecom? Está certo, sim, senhor. E a gente também tá no iTunes, no SoundCloud, né? Que é onde a gente sobe só o áudio. Eu lembrei, mas eu não falei porque eu não sei dizer. É muito difícil pra mim. Repete pra mim como... Sound o quê? SoundCloud. Na ZL é difícil, mas eu aprendo ainda. Eu fiquei no Twitter que eu fiquei treinando em casa antes. E você dá o destaque final aí, Vessone? Mas é isso. O destaque final acho que é o grande jogo aí desta quarta-feira mesmo. Corinthians e Santos. Era um duelo aí que o Tite não queria enfrentar um adversário local, mas enfim, o sorteio calhou dessa maneira. Vamos aguardar aí. O Santos tem um bom ataque, o Corinthians a melhor defesa do brasileiro. Acho que vai ser um grande jogo aí, vamos aguardar aí. E aí ver o que vai acontecer daqui pra frente pela Copa do Brasil, para ver se vai atrapalhar essa caminhada do Corinthians aí, que por enquanto é uma caminhada boa na tentativa do hexacampeonato brasileiro. Então é isso, gente. Eu me despeço lembrando ao ouvinte que no podcast Timão 18 já devemos contar com o Marco Belo e talvez novidades em relação a prêmios, e traremos a repercussão, tomara, oxalá, de uma vitória alvinegra paulistana no Clássico da Vila, e já projetando o jogo contra o Cruzeiro domingo pela reabertura do Campeonato Brasileiro, primeira rodada do retorno, tá certo? Eu me despeço aqui, abraço pros ouvintes. Vai, Corinthians! Isso daí é meu. Meu palpite é 2-1 Corinthians contra o Santos, todos os gols do Luciano, inclusive do Santos. Vai, Corinthians. Palpite, Peça? Eu acho que 1-1. Jogo de ida 1-1. Eu estou pessimista, eu botei no jornal 1-0 pro Santos. Enfim, mas eu não estou pessimista em relação à classificação. Eu estou pessimista em relação ao primeiro jogo, porque o Santos provavelmente é um time, ao contrário do Corinthians, que tem uma frente só no campeonato, que é esse jogo, né? Já que eles não têm muito o que fazer no Brasileiro, não vão cair, não vão subir, e tem o primeiro jogo em casa para jogar a vida. E o Corinthians, com essa coisa de pensar o brasileiro, com razão até, e até por característica, eu acho que não vai atacar como eu gostaria. Então eu estou um pouco pessimista em relação a isso. Espero, como péssimo palpiteiro que sou, errar mais esse palpite. Um abraço.